Pessoas que só atraem pessoas indisponíveis. Eu fiz um videozinho curto falando sobre isso, respondendo uma caixinha do Instagram, e muitas pessoas pediram um pouquinho mais de esclarecimento a esse respeito. Então eu preparei um vídeo para vocês, para a gente discorrer um pouquinho do porquê isso acontece. Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar um pouquinho em algumas leis regentes e fundamentadoras do universo. A gente vai para a lei da correspondência, que nos diz: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E muitos dos problemas que nós não encontramos solução, se a gente observa o exterior, a gente consegue entender o conflito interior e a recíproca é verdadeira. Segundo essa lei, se eu estou o tempo inteiro me deparando com indisponibilidade fora de mim, é porque há uma grandíssima barreira de indisponibilidade dentro de mim. Se eu estou me deparando com cenários de desrespeito e de desamor, é porque eu, primeiramente, interiormente, estou me desrespeitando, estou me sabotando, estou me colocando para escanteio. O anseio mesmo de encontrar pessoas que nos validem, pessoas que nos defendam, pessoas que briguem por nós, é um anseio não exterior, mas nosso mesmo, de resgatar dentro de nós, do nosso âmago, essa vontade precípua, inicial, existencial que toda criatura tem para consigo mesma, tem para com o seu próprio despertar, tem para com o seu próprio processo regenerativo e reintegrador, a fonte criadora de todas as coisas. Então é muito comum homens e mulheres relatarem, aquelas pessoas que não estão tão adoecidas pela cultura de abuso emocional de um para com o outro, pessoas que estão mais lúcidas e que estão começando a encarar as suas tragédias interiores, as suas dores interiores e falam: poxa, eu quero encontrar uma pessoa que me escolha, eu quero encontrar uma pessoa que seja por mim. Isso, na verdade, é um anseio seu de se escolher. Há algo dentro de você que tem sido rejeitado. Há algo dentro de você que você tem negligenciado. Eu atendi recentemente uma moça que ela comentou comigo que ela tem passado por algumas questões de, poxa, eu sempre sou trocada. E isso era uma dor muito grande para ela. Então, os caras, no caso dela, se interessavam no primeiro momento, então ela tinha o processo feminino de atração, mas ela não tinha o processo feminino de retenção. Então ela atraía, e ela até dizia: muitas vezes eu jogo com o sexo. Então, muitas vezes eu ia pra cama, não é nem que eu queria ir naquele momento, mas eu faço isso para ele não me deixar. Olha que interessante. Isso é muito profundo. E ela já nesse processo de autodescoberta, de mergulhar em si, de mergulhar no sagrado criador de todas as coisas, começou a perceber que isso era uma violência que ela estava se autoimpondo para reter a pessoa. Então ela atraía, mas ela não conseguia reter. Ou seja, havia um processo dentro das dinâmicas relacionais que ela vinha experimentando com esses caras de: olha, eu te enxergo, eu te acho interessante até a página 2, linha 3, no entanto, mais que isso eu não vou. E aí ela, falando das questõezinhas que ela estava passando, ela falava: eu não sei lidar com as minhas questões. Eu descarrego tudo no trabalho. Olha para você ver, é uma negligência. Então, ela se dá atenção até certo ponto. Quando começa a gerar um atrito, quando começa a ficar íntimo, e aí quando a gente fala de intimidade, a gente também começa a mergulhar no terreno de verdades, e algumas verdades são um pouco indigestas, dependendo do nível consciencial que algumas pessoas estejam. Então, ela percebia que quando ela começava a ficar num processo de muita intimidade dela para consigo mesma, ela rejeitava. Ela repelia aquilo com força. E ela encontrava um cenário igual no exterior. Então eram homens que até se interessavam por ela até certa página, mas em dado momento, não se sabe qual é, eles a rejeitavam. O que esse cenário da vida estava trazendo para essa mulher? Veja, ela sentiu uma dor muito grande, então precisou acontecer no mundo exterior para que ela percebesse uma lacuna no mundo interior. Então, não é que ela quer ser acolhida por esses caras, a vida está mostrando para ela que ela precisava se acolher.
A vida estava mostrando para ela que ela precisava se colocar no primeiro plano de importância. Quando a gente começa a se colocar no primeiro plano de importância, é natural, num processo magnético, o universo se alinha, existem leis universais. E uma das leis constitutivas do cosmos é a lei da familiaridade. Sempre estaremos atraindo aquilo que nós somos. É a lei da similaridade, é a lei da familiaridade que regula as relações humanas por meio de simpatia, similitude de pensar, de sentir e de agir, e que regula os astros que pairam, que ficam suspensos no céu. Existe uma lei ordenadora de atratibilidade, de atrair os seus iguais. E isso vai gerando uma dinâmica magnética, física, extremamente profunda. Não entendo disso nessa profundeza, mas essas leis, né, que mantêm os astros suspensos também está no encargo da lei da familiaridade, né, da lei das afinidades das coisas. Mesmo os corpos celestes são regulados por meio disso, tá? E aí, enfim, muitas coisas que a gente poderia dizer, mas a gente vai focar na questão relacional humana. Então, entenda que precisou haver uma tragédia exterior repetitiva, ou seja, quando tá havendo repetição, é porque o universo tá falando, você ainda não aprendeu o que você precisava, então você reprovou. Você reprovou, você tá pendurado. Você não vai para a próxima fase se você não passar por isso. O universo, né, ou a vida, ela é uma professora rígida. Então, nada fica no oculto, não existe no universo vistas grossas que se faz para criaturas, entende? Porque é uma lei ditada pelo próprio Criador, tudo que ele é em si mesmo, o progredir. Eu não posso progredir se há lições não aprendidas. Então, você percebe que não tem como. É uma lei universal. Então, se está havendo esse processo repetitivo de novo uma pessoa indisponível, de novo outra pessoa que está indisponível, ou é uma pessoa que é casada, ou é uma pessoa que não está emocionalmente bem resolvida com questões suas, às vezes nem é que a pessoa tenha um outro affair, não é isso. Às vezes a pessoa só não está disponível, mas no primeiro momento aparentemente estava, mas descobriu que não era o afeto que estava regendo ela, eram os impulsos físicos, tá? Sexuais, fisiológicos, do próprio corpo, ok? O corpo é um ser vivo em si mesmo, ele tem as suas necessidades e as suas vontades em si mesmo, então a gente precisa, o corpo não pode se sobrepor ao espírito, o corpo está para servir. E é isso que as pessoas precisam entender. Então a gente percebe um processo de inversão de valores e de propósitos. Então o corpo, que é uma vestimenta, que tem a sua funcionalidade, tem as suas necessidades e precisa ser respeitado. Quando a gente, por exemplo, se excede em algumas experimentações com o corpo, eu vou falar, nem poderia falar que esses dias aí eu me passei, mas por exemplo, pessoas glutonas, que comem muito, em excesso, existe um limite que o próprio corpo nos sinaliza. Olha, eu já atingi, já começou a virar uma violência. Daí você insiste em comer, mesmo quando o seu corpo já sinalizou para você que não tá bem, e o que acontece? Um mal-estar. Assim acontece. Como eu sei que há um processo de abuso? Como eu sei que há um processo de desequilíbrio? Porque há um mal-estar. Como eu sei que eu estou num caminho bom, num caminho correto? Há um alívio. O alívio é um mecanismo consciencial dado a nós pelo Criador para que os seus filhos pudessem se orientar. Então, quando a gente começa a se violentar muito, ou violentar o nosso próximo, que também é um processo de violência para conosco, porque a gente deverá quitar isso no futuro, então isso nos causa um mal-estar. Por isso que pessoas que são psicopatas, por exemplo, são pessoas que têm uma distorção consciencial extremamente profunda. Elas tiveram que passar por cima da sua própria natureza humana e universal, muitas vezes, para chegar no ponto de eu não ligo, eu não tô nem aí para você. Entende? Então é um processo de distorção consciencial muito profundo. Isso aí são pessoas que têm uma mente muito adoecida, um espírito muito doente, um processo de corrupção consciencial extremamente profundo, é um nível muito sério mesmo de caso psiquiátrico, espiritual, sideral, se a gente quiser entender sobre essa perspectiva. Mas falávamos sobre a questão dessas dinâmicas. Então, o universo, existe uma lei de amorosidade que se apresenta para nós como um espelho, refletindo todas as coisas que a gente precisa olhar. E isso se mostra nas nossas relações.
nós sempre estamos atraindo qualidades relacionais, que são coisas que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Como tudo no universo, existem as suas exceções. Existem, mas hoje eu não vou falar dessas exceções. Hoje a gente vai falar da sua generalidade, tá? Porque é a urgência que foi solicitada e muitas pessoas têm passado por essas questões, então é em cima disso que a gente vai atuar no dia de hoje, tá bom? Não vou trabalhar nas suas especificidades, vamos falar da generalidade do conflito. Então, o universo, essa lei de amorosidade, ela capta aquilo que os espíritos precisam regular, o que as consciências precisam equilibrar dentro de si, e ela vai gerando um contexto. Na verdade, a gente mesmo vai atraindo esses contextos. Olha pra você ver como o universo é extremamente inteligente. Então a gente vai regulando. Então não tem como passar para a próxima fase, não tem como eu viver um relacionamento frutífero se eu não tenha trabalhado questões de florescimento dentro de mim. Num primeiro momento, num ato de imaturidade, vamos lá entender, a gente agora vai mergulhar um pouquinho na consciência de Deus, tá? No Criador em si mesmo. O Criador, ele é uma consciência extremamente amorosa. E ele é tão amoroso que ele confia tanto em nós que ele entendeu, muito antes mesmo de criar cada um dos nossos espíritos, ele entendeu, ele compreendeu de que, poxa, eu amo tanto e não me é interessante ter espíritos que têm uma dependência doentia de mim, que eu vou ensinar esses espíritos a partir de um processo de autonomia, que aí a gente vai falar aqui na Terra, que é não dê o peixe, ensine a pescar. Então ele entende que quando um filho apresenta alguma enfermidade psíquica, apresenta alguma tragédia relacional que ele precisa lidar, ou ele está sempre traindo, ou ele sempre é traído, ou questões de agressão, de violência de qualquer teor, ele entende o seguinte: eu preciso liberar esse espírito desse contexto, porque eu amo muito. Então, não basta eu simplesmente dar a ele o que ele quer, eu preciso capacitá-lo para que ele entenda que ele tem dentro dele, porque ele é fruto de quem eu sou, eu preciso capacitá-lo a ele entender e ele a compreender que aquilo que ele precisa, ele tem em mim e eu estou dentro dele. E é por isso que é um pensamento extremamente equivocado espiritualistas falarem de impossibilidade de falar com o próprio Deus, impossibilidade do próprio Deus falar conosco. Pessoas que querem criar sistemas de crença, sistemas de comunicação, pessoas que querem se colocar como intermediadoras entre o Criador e a criatura, sendo que é muito mais fácil de todos os espíritos que existem no universo infinito, cósmico, que a gente poderia falar, tudo que poderia ser dito. Não existe nada mais fácil, de mais fácil acesso à comunicação do que você falar diretamente com Deus, porque Ele está dentro de você. É mais fácil acessar Deus do que acessar Jesus Cristo, por exemplo, que essa humanidade idolatra e venera como um Deus. Não é um Deus. É um com Deus, mas não é um Deus. Entende? Então é muito mais fácil entrar em estados comunicativos, de comunhão com o Criador, do que com qualquer outro ser. É muito mais fácil falar com Deus que falar comigo. É nesse nível de absurdo. Muitas pessoas vão falar, mas lógico que não, é só te mandar uma mensagem e você vai me responder, porque você está brutalizado. E Deus, né, é uma voz muda, né, é uma voz silenciosa, a voz silenciosa de Deus. Então é necessário que silenciem-se os ruídos para que se possa entrar em processo de comunicação com Ele, para que se escute o que ele está falando, porque ele fala 24 horas com todos os seus filhos, mas muitas vezes a gente, na nossa ansiedade ou na nossa rebeldia, não silenciamos os pensamentos e daí não damos passagem para ele falar. Só que ele está falando o tempo inteiro, só que ele não vai gritar para ser ouvido. Ele não sabe gritar. O Criador ama tanto, ele é tanto amor, é um ápice de amorosidade tão incognoscível para nós no nível que nós estamos hoje, que ele não sabe gritar. Ele fala baixo, ele fala manso, ele é carinhoso, ele é atencioso, ele é divertido, ele não é sisudo, ele não tem essa rigidez, ele brinca, ele fala piada, ele cria contexto que a gente fala, meu Deus, tá de sacanagem comigo. Mas no fim, tá tudo encaminhado, tá tudo resolvido, são coisas que a gente precisa compreender, porque entender a nossa origem, entender a facilidade, a praticidade de comunhão com a nossa origem, isso é autonomia. E é isso que
a indústria, tanto extrafísica quanto física, e aqui a gente fala da indústria do entretenimento, a gente fala da indústria alimentícia, que mudou agora o regulamento alimentar, assumiram que havia mesmo uma intenção governamental de adoecer a população com o objetivo de favorecer as corporações, mas aí perceberam, nossa, a gente só tá matando o pessoal, cara, isso daí não dá, mas, você entende? Então, existe um desdobramento físico e extrafísico daquilo que é muito bom e daquilo que é muito ruim. São coisas que a gente precisa entender. Mas falávamos, então há essa lei de amorosidade universal que acompanha cada um de nós. Está fortemente conectado com as nossas imperfeições, com as nossas necessidades. Deus, então, é um Deus tão amoroso que ele cria situações, por exemplo, o filho está com questão de autoestima. Ele vai te mandar situações para que você entenda o seu valor. Pode parecer no primeiro momento paradoxal, mas quando você vai se aproximando de Deus, isso te parece absolutamente lógico. O ser humano na sua brutalidade, o ser humano na sua imperfeição, na sua debilidade consciencial, na sua debilidade afetiva, ou seja, a sua incapacidade de amar, ou seja, não compreende o amor quando ele se mostra para ele pode pensar que Deus é um sádico. Ele pode pensar que não existe amor em Deus. Ora, se ele tá vendo que eu quero tanto um relacionamento saudável, se ele tá vendo o quanto isso é um assunto sensível para mim, por que ele não facilita as coisas para mim? Mas a pessoa tem que entender que o que ele está fazendo é um processo de facilidade. Ele está facilitando tanto que ele está te dando a chave para você soltar os grilhões que te prendem. Então ele quer te libertar por meio de um processo de liberdade mental, porque todas as prisões que nós vivemos no mundo são mentais. Atentem-se bem a isso. As prisões mais duras, as prisões mais fétidas, as prisões mais corrosivas ao ser são mentais, são as mais difíceis de escapar. E, por exemplo, questões com a autoestima, questões com o alto valor, questões com o alto merecimento, são prisões conscienciais. Então ele está te dando a chave na sua mão. Então ele vai te trazer o contexto para você passar por cima disso. Quando você se conecta com o que Deus é, você vai meditando e você vai falar, cara, é muito louco falar isso, mas aquele embuste que chegou na minha vida, louco falar, mas era um ato de amor, do amor de Deus por nós, por mim. É paradoxal no primeiro momento, pode parecer. Quando você vai se tornando maduro e vai aceitando as coisas como elas são e para de questionar e para de rebeldia, eu tô falando questionamento rebelde, não questionamento fruto de, poxa, pra mim não faz sentido, eu quero entender mais isso. Então me ajuda a entender porque eu ainda não entendi. E aí você, num ato de humildade, fala, olha, ainda não captei o rolê. E aí o Criador prepara um novo cenário para que você possa ser esclarecido nas suas necessidades. Pode ser que você esteja algum dia scrollando, né, rolando para cima e apareça um vídeo falando daquilo que você tinha sua angústia. Pode ser que um dia você esteja passando numa rua, não sei, e encontre um livro ali jogado. Pode ser que você esteja passeando e você escute pessoas falando das questões que você está vivendo e a pessoa descobriu, encontrou a solução. E é Deus te trazendo a chave daquele entendimento. Então, ele fala 24 horas. Ele respira e ele transpira através da sua criação. E isso significa nós também. Ele também usa a gente para falar com os outros filhos materializados e materialistas e que criam eles mesmos as barreiras entre si e o próprio Criador. E fruto dessa distância que a criatura se coloca, a criatura se coloca entre si e o Criador, dessa interrupção fluídica, ou seja, o Criador é vamos entender ele, uma inteligência que flui sem cessar por tudo e através de tudo, cria-se então uma ruptura, uma interrupção fluídica, e quando há uma interrupção fluídica da consciência una de todas as coisas, que é o polo central de toda a vitalidade, começa a haver adoecimento. Porque conhecimento e dinheiro são energias que, se não fluírem, começam a o quê? Gangrenar, começa a aglutinar, começa a corroer, começa a estragar, putrefar. Assim é também com a comunhão com Deus. Nós
temos de estar o tempo inteiro, tanto quanto não seja possível, em contato com Ele. E chegará um momento na eternidade de todos os espíritos que a comunhão com Deus será tamanha que será 24 horas por dia, assim como é com o Espírito do Cristo, né? Sananda, no universo, ele tem muitos nomes, não importa o nome, assim como foi com Maria Madalena, assim como foi como Buda, assim como foi como Krishna, assim como foi como Mahavatar Babaji, como Gandhi, como Pedro Augusto, agora entre nós, né, um médium do canal Espiritualidade com Pedro Augusto, assim como existem inúmeros profetas que apresentam e Deus fala através deles 24 horas por dia. O que a gente vai começar a identificar nesse processo de canalização com o próprio Criador são processos de mais ou menos pureza a depender do nível de maturidade e de receptividade do próprio filho, da própria criatura para com Deus. Então, quanto mais você se libera, mais ele fala através de você. Quanto mais você vai ruindo com os seus preconceitos, com os seus sistemas de crenças aprendidos, quanto mais você vai fazendo sucumbir, né, as pré-determinações culturais, sociais, e vai se abrindo para um panorama multidimensional, multiexistencial, universal, daí você vai começar a enxergar as coisas sob um panorama muito louco. E daí, dependendo do mundo no qual você está, que no caso a gente está na Terra, você será tido como um maluco. Assim são conhecidos todos aqueles que se curvaram ao seu Criador num ato de amor e não de subserviência, mas num ato de amor, entendendo a sua grandeza, entendendo a sua origem, curvaram-se e colocaram-se a serviço de espíritos esses encarnados e desencarnados que realizaram e ainda realizam trabalhos grandiosos, dadivosos, entendeu? Então, isso foi com eles e ainda é, porque eles ainda estão entre nós, eles seguem vindo e virão por toda a eternidade, e assim é com todas as criaturas. Todos podem alcançar esse nível de comunicação com ele. E quando essa fluição é tamanha, ininterrupta, mais a criatura goza de uma qualidade de vida inefável, indizível. De modo que muitos dos seus compatriotas, dos seus irmãos, das pessoas com quem a pessoa convive no trabalho, na vida íntima, enfim, começam a estranhar o estado que a criatura que está no seio do Criador, ela está em duas dimensões ao mesmo tempo. Ela está na dimensão material limitada, tendo que vestir o personagem de Maria, de José, de Antônia e de Cláudio, mas ela está em consciência 24 horas ligada no todo. Então ela vive no seio do todo. Então ela entra num processo meditativo constante. Um estado de presença absoluto, que apaga toda angústia, que apaga toda treva, que apaga todo preconceito, toda ansiedade, apaga tudo. O estado qual Cristo Jesus vivia, para ele poder estar aqui. É claro que muitas vezes ele também acabava saindo, porque isso aqui, gente, não é brincadeira não, hein? É sério. Mas, no geral, ele ficava quase que o tempo inteiro em estado meditativo constante. E era assim que ele estava sendo açoitado com a língua, sendo ridicularizado por aqueles capetinhas encarnados, e ele conseguia ficar num estado de serenidade absurdo e dar a resposta correta. E tantos outros que estiveram entre nós, que eram achincalhados, tinham a sua imagem atirada na lama da vergonha, eram escarrados, cuspidos. E eu falo não só de entidades espirituais não, tá? De representantes espirituais. Falo de representantes políticos. O Martin Luther King, por exemplo. O próprio Gandhi, que foi uma personalidade política e espiritual na Índia. E tantos outros
que atuaram em vários campos e áreas de saber. Na medicina, trazendo um novo entendimento sobre a medicina, e no momento era ali ridicularizado, e ele ficava ali porque ele sabia o que ele veio fazer, que era trazer um esclarecimento, porque isso liberta, isso aproxima de Deus, porque Deus é pura mente. Então é por meio da mente que nós o acessamos. Não a mente limitada racional, mas a mente expansiva, ilimitada, espiritual, por meio de um processo que é também afetivo, mas não um afetivo animalesco, permeado e carregado de paixões como não só a raiva, mas como o emocionalismo, o mimimismo, o milindrismo, o chatismo da humanidade da Terra. E o que isso tem a ver com a questão da mulher ou do homem, que só atraem pessoas indisponíveis? Tudo. Porque Deus, que é essa fonte de puro amor, e de pura amorosidade e de indescritível generosidade, num ato de amor absoluto, está dando-te a possibilidade de você enxergar esse padrão. Então, a tragédia, presta atenção, quando a criatura está preparada para romper com o rolê, os padrões eles ficam repetitivos com um espaço de tempo menor. Começa a se repetir com um pouco mais de impetuosidade. Começa a se repetir com um espaço de tempo um pouquinho mais curto. Então você fala de novo. É porque você já tá, o universo tá falando, você já tem ferramenta para você entender que alguma coisa tá errada. Aí a pessoa tem que decidir se ela vai rasgar o véu ou se ela vai colocar um outro véu por cima do véu que tá rasgado. Tá rasgando, né? Tá rasgando. Não, vou ficar aqui. Então, é paradoxal, mas você estar consecutivamente nesse ciclo de dor relacional é um ato de amor de Deus para com você também. E Ele está te dando, você tem as ferramentas para se libertar disso. Você tem que entender o seu valor. Então as pessoas, num ato de imaturidade, às vezes falam, eu vou aprender que eu mereço ser amado quando Deus me mandar uma pessoa que me ame. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Você atrairá a pessoa que te amará quando você primeiro se amar. Porque aí você se blindará. É assim que a gente se blinda contra sociopatas. É assim que a gente se blinda contra narcisistas. É assim. Quando a gente já mergulhou em níveis de profundidade consideráveis dentro de nós, ou seja, também em Deus, e Ele nos muniu com a pureza da pomba, mas também com a astúcia da serpente. Porque Deus é igualmente misericórdia e justiça. Ele é igualmente feminino, e tudo que isso representa, cuidado, nutrição e beleza, como ele também é masculino. Imperativo da disciplina, da força, da verdade. É a fortaleza que permite que o feminino possa florescer naquilo que ele precisa florescer. Então, muito tem se falado sobre masculino e feminino nas relações. O homem é esse agente, essa fortaleza exterior que blinda a mulher dos equívocos ou das imperfeições da feminilidade, que é fruto da sua própria natureza mesmo, ou seja, essa questão de se hipersacrificar pelo exterior, essa questão dela dar um valor quintuplicado para a opinião alheia, então vem o masculino e a protege, e a blinda. A blinda contra os falatórios da família, os falatórios da amiga, e cria num processo de racionalidade o masculino, numa aliança com o feminino, fala, olha meu bem, corta isso, tá? Eu sou seu alicerce, ele e Deus, não é isso? Só que quanto mais maduros nós fomos ficando, nós vamos entendendo que sim, o meu marido é essa aliança comigo, legal, só que a mulher genuinamente madura, ela já entendeu que esse masculino vive dentro dela também. E quando ela se blinda dentro, é aí que ela capta o masculino fora. Só que ela já é tão um com Deus, e ela já é tão um com esse yin e esse yang dentro dela, que esse masculino veio, mas que se esse masculino não tivesse vindo, ela também estaria segura. Porque quem a protege é o próprio Deus. Esse cara só tá na vida dela porque Deus colocou. Porque a filha passou no teste e provou que ela entendeu o que é o amor próprio. Então Deus deu a ela uma pessoa que sabia amar também.
para que eles pudessem expandir em amor. Não é que um vai completar o outro. Não existe metade da laranja. Deus não faz metade de coisa nenhuma, porque ele é inteiro. Não pode algo que é inteiro fazer coisas que são metade. Não faz sentido. É um conflito filosófico, físico mesmo, da constituição do que as coisas são. Então não existe a metade da laranja. Existe o pote inteiro das laranjas. Então tem a laranja inteira com a outra laranja inteira, se vocês quiserem entender dessa maneira. Não tem problema. Muito bem. Então, dentro dessa noção, a gente começa a perceber algumas coisas. Vamos lá. Quando uma mulher ou um homem começam a apresentar padrões autodestrutivos, porque isso faz parte de um padrão autodestrutivo, tá? Que a gente vai falar no futuro, num outro vídeo, mais profundamente sobre isso. Mas quando os homens e as mulheres começam a apresentar padrões autodestrutivos, fruto de noções de perfeição equivocada que eles tenham, construído socialmente desde quando cresceu, e valores que a família foi passando, não que a família fez por mal, a família também aprendeu assim, e aí vai passando, ninguém questiona isso, lá, mais de 99% dos valores que a gente aprende dentro de casa, na família, né? Olha, em média, uns 99% é tudo uma grande balela, é tudo uma grande esquizofrenia muito louca. A verdade é essa. Salvo os valores morais, de respeito ao próximo, aquela coisa toda bonita. Então, a criatura começa, ela cria, ela estrutura dentro de si uma noção de perfeição. E dessa noção de perfeição, ela se mede. E ela fala, nossa, o que eu aprendo dentro de casa, e daí o que eu aprendo na escola, e daí o que eu aprendo na sociedade, e daí e aí vai crescendo. É um livro de regras norteadoras da sociedade, que sua grande maioria está falseada dentro de muitos delírios. Muitos delírios, tá? Tava assistindo o último episódio do dorama Pro Bono, muito bom. Eu indico, né? Fala de direito e algumas questões de caridade, de amor e aquela coisa toda bonita. E uma das personagens, que é a filha de um grande advogado, que é um cara extremamente sujo. A filha também tem questõezinhas de cabeça, questõezinhas morais muito, muito sérias, mas também ela aprendeu assim, tudo de janela mas também tá errado. Ela vira pro advogado que tem a cabecinha no lugar e fala, o meu pai, né, vamos entender o pai dela como representativo de uma entidade das trevas encarnadas, né, pura astúcia e a astúcia usada para o mal. E daí ela diz, meu pai sempre disse que a melhor maneira, olha, vê se isso não é diabólico, a melhor maneira de você esconder uma mentira é no meio de verdades. Então tem ali 99% de verdade e uma mentira. Mas não é exatamente assim como são, porque a grande parte, a maioria das coisas que a gente vive hoje é muita mentira. Entendeu? É muita mentira. Enfim, para ficar o exercício do pensamento. Então, essas pessoas, elas começaram a, dentro de uma verdade, não sei quantas mentiras, uma mentira, não sei quantas vezes e aí ela já não sabe mais que é verdade que é mentira, ela começa a gerar um conflito interno consigo, porque ela quer estar de acordo com a cartilha, porque o ser humano quer ser aceito. Nós temos 4 carências existenciais fundamentadoras: a de toque físico, a carência de pertencer, que tem a ver com os grupos, a carência de ser aceito como nós verdadeiramente somos, independentemente do que nós sejamos. E a carência de Deus, que a gente pode entender com mais entendimento, é a nossa eterna busca pela felicidade, pelo prazer. O verdadeiro prazer, aquele que nos alimenta e a gente fica saciado. Entende isso? Não o prazer efêmero que nos corrompe e nos deixa mais vazios ainda. Mas é um prazer que nos preenche. A gente quer mais porque a gente está muito preenchido, mas quanto mais a gente se preenche, mais a gente fala, meu Deus, tem mais para preencher. É louco. Mas não é que um surto de droga como essas pessoas que sofrem essas questões de dependência química, né? Não é verdade? Uma boa dependência com Deus, a gente pode entender assim. Então essas pessoas, elas criam, por conta dessas leis norteadoras sociais, elas desdobram uma noção do que seria ser um ser perfeito dentro da sociedade, e ela quer estar de acordo com essa perfeição.
porque ela quer pertencer, porque ela quer ser aceita como que ela é. Só que ela aprendeu desde cedo a negligenciar aquilo que era ela, o que ela era, porque o que ela era não estava de acordo, não era bom bastante com a verdade imposta. E aí começa a gerar uma série de ruídos, uma série de questões, uma série de gatilhos, uma série de mentiras, uma série de negações. Ela tem que negar aquilo que ela é para pertencer a um contexto que às vezes nem faz sentido para ela, mas aí ela não chega com uma urgência por meio de alguns artifícios manipulativos, que é o medo, a punição e a obrigatoriedade, muito arrotados também pela religião, tá? Pelas religiões de maneira geral, umas mais, outras menos, que vai distorcendo o conceito de verdade, que vende a história de um Deus que ao mesmo tempo que é muito bom, é muito ruim, e daí você não sabe no que você se orienta, e isso dá medo, então às vezes você tem medo até de questionar Deus, e você quer fazer um questionamento saudável, mas você não pode, porque é claro, te venderam um falso Deus. O falso Deus talvez você não deva questionar mesmo, mas o verdadeiro Deus jamais vai se importar com questionamentos sadios. Mesmo que seja um questionamento tipo, você existe nada, eu quero saber se isso é verdade. Ele não vai se opor. Na verdade, quando um filho chega num ato sincero de admitindo o seu ateísmo, que não é um ateísmo real, mas a sua angústia, fala, olha, eu até quero acreditar em você, mas eu acho que como que você pode existir frente a um mundo como esse? Ele quer que vocês questionem ele a esse respeito. Porque ele não quer uma fé cega nele. Ele quer ser amado, mas ele quer ser amado conosco, tendo a plena consciência do porquê nós o amamos. Ele anseia que confiemos nele, mas de maneira racional, de maneira lúcida, e não de maneira impensada, que nos leva, por meio dessas noções equivocadas de religião, né, de reunião com ele, que não está reunindo com ninguém, de noções tolas e ridículas, do tipo, eu vou caminhar ajoelhado não sei quantos metros até a Aparecida do Norte com o joelho todo esfolado, em nome de uma coisa que não faz o menor sentido. Ele não quer esse tipo de fé. Ele não quer esse tipo de sacrifício. E esse sacrifício, mesmo que tenha sangue, pus, entendeu? E um joelho todo esfolado, é um sacrifício não só tolo, mas é um sacrifício fácil. Porque sacrifício maior, esse que é o que a humanidade não quer fazer, e é esse o sacrifício que ele quer. Ele não quer sacrifício de cordeiros, ele não quer sangue escorrendo. Ele quer sacrifício do ego. Esse é o sacrifício que as pessoas não querem fazer. Ele quer que vocês sacrifiquem a vaidade. Ele quer que vocês sacrifiquem o orgulho. Mas esse é o sacrifício que vocês não querem fazer. Vocês querem o sacrifício fácil, ir ajoelhado até a Aparecida. Qualquer um faz isso daí. Agora, realmente, ter o sacrifício de abandonar, negar diariamente os vícios e as paixões, que nos embrutece, que nos afasta dele, que impede que a gente capte perfeitamente as suas comunicações conosco, que nos convence de que tudo bem eu menosprezar uma pessoa que tem uma fé diferente da minha. Isso daí é muito conveniente. Isso é muito conveniente. E foi mais ou menos isso que o Cristo falou lá atrás e não gostaram não. E daí o que aconteceu? Foi pra forca. Entendeu? Foi pra forca, foi pra cruz. Ele foi. Então ele não morreu pra livrar ninguém de pecado nenhum. Olha o mundo que você vive, criatura. Ele morreu porque a humanidade era ruim. Essa é a verdade. E muitos ainda animam, ainda alimentam os vícios e as paixões que condenaram o Cristo injustamente, um anjo encarnado entre nós, à cruz, a uma morte absolutamente cruel. Muito bem. Então, despreende-se respostas dramáticas protetivas, o que nós vamos entender como neuroses, né? A neurose, o que ela é? Elas são respostas automáticas que nós damos num ato de autodefesa. Houve um trauma, houve uma dor, houve um ruído, houve uma questão. Muitas vezes, desde antes dessa vida, nem sempre é limitado só a essa existência.
É importante que isso fique claro também, tá? E as neuroses, elas geram alguns padrões, tá? Ela gera observação, reflexão e conclusões tendenciosas e eucentristas. Então, a pessoa que está sempre num contexto relacional de indisponibilidade, ela despreende de si padrões e rotinas de autodefesa. Então ela está refletindo, ela está concluindo, ela está observando, e é sempre tendencioso, é sempre para o mal. É sempre sobre ela, é eucentrista, ela é o centro do mundo, ela é a culpa da Covid-19, é a culpa dela. O problema do mundo é ela, porque não sei, ela. E não é assim. Porque é irônico, né? Até engraçado, mas apesar de você atrair aquele ou aquela pessoa que vai destravar o seu inconsciente, a recíproca é verdadeira. Você não o atraiu sozinha ou sozinho. Ele também te traiu. Vocês, na verdade, se atraíram conjuntamente. Assim como ele está destravando coisas em você, você também está destravando coisas nele. Então, embora você esteja com ele por você, ele está com você por ele. Tenha sido ele muito bom ou muito mal para você. Então a gente vai começando a entender que a gente não é o centro do universo. A gente não é o centro do cosmos. Entende? Nós temos a nossa importância, mas também menos, bem menos, quase nada, tá? Então, dessa neurose, dessas noções tendenciosas, eucentristas, sempre muito negativistas, entende? Nihilistas, a dor do mundo, porque o mundo não existe o amor, a gente vai desencadeando rotinas de neuras, que são compulsões emocionais, ansiedades, medos infundados, angústias. Ele não me respondeu. O que será que vai acontecer de novo? Porque ele foi assim que o fulano fez, lá. E aí a gente vai percebendo nessas neuras que são ecos de dores não resolvidas, de traumas não solucionados. Entende? Como eu sei que não foi solucionado? Porque eu uso como parâmetro o fulano ou a fulana que precedeu essa pessoa atual. Entende? Então eu deixo de me relacionar com quem eu estou vendo para me relacionar com o espectro dessa pessoa que não foi resolvida. E daí que a gente vai ver, o trauma nem é desse último. Você vai ver, é 10, lá para trás, fala, nossa, eu tô desde essa relação atraindo esse tipo de situação, tá? Ó pra você ver. Ó pra você ver. Então tem que cavar. Qual foi o início da tragédia? Toda tragédia tem um início. E aí a gente tem que olhar pra isso pra gente conseguir destravar esse rolê. E daí a gente começa nesses processos de negação de quem a gente é e depois vai negar. É uma salada de horror. Nós vamos engatilhando a nossa mente a um estado neurótico, ou seja, uma mente defensiva. A nossa mente, ela começa a neurotizar, ela vai começando a ficar sintomática, ela vai começando a ficar repartida, cheia de ruído. Não falávamos, Deus é a integração. Quanto mais com ele nós estamos, mais a gente está unindo tudo, mais eu percebo que eu e o mendigo somos um só, mais eu percebo que, poxa, se não tem ninguém sentado almoçando ainda, porque a comida não está pronta, tem coisa para fazer. Então eu vou lá oferecer ajuda à minha mãe, à minha avó, à minha tia, meu papagaio, meu periquito. Então a gente começa a se colocar mais no lugar do outro. Não por nada, mas é porque eu começo a perceber, intuir de maneira afetiva, mas também intelectiva, mas também de maneira consciencial, eu começo a perceber os estágios de desdobramento ou de estratificação, de unidade que eu sou com essa pessoa e com todas as outras ao meu redor. Então daí eu não vou mais conseguindo ficar alheio a isso daí. E daí eu começo a entender também. Quando eu começo a entrar num processo de cura, então vamos amarrar bem. Uma mente doente, ela é uma mente que está neurótica por algum motivo, ela nasce de um estado de negação.
A origem de toda neurose é a negação, tá? O primeiro neurótico foi Lúcifer, que não aceitou o seu lugar no mundo, quis se sobrepor a Deus. Olha, entrou num processo louco neurótico e aí tá todo lá, né? Cagado no inferno. Existe o anjo Lúcifer, o verdadeiro, tá? O verdadeiro, o real, que é braço, perna do Criador. E existe a entidade que a gente chama Lúcifer e tal. Mas assim, não é assim que funciona, não é dessa maneira alegórica, tá, gente, que acontece. É muito mais complexo do que isso. Eu, nesse vídeo, não vou poder abarcar. E como eu falei, aqui eu falo sobre uma ótica, mas se vocês quiserem mergulhar nisso, acompanha no YouTube Espiritualidade com Pedro Augusto. Ele traz a espiritualidade com um nível de profundidade muito grande e ele esmiuça mais isso daí. Nem sempre eu vou poder descer tanto aqui nesse formato que eu tô trazendo para vocês, tá? Por uma questão, principalmente, do tempo que a gente tem aqui, tá? E lá eles falam com muita autonomia, muita propriedade do assunto, então eu indico bastante. Então, só pra gente amarrar bem isso daqui. Então, houve um processo de negação num passado, que pode ser nessa presente vida ou como em outras vidas, de dores não resolvidas que a pessoa vai trazendo, ela vai negligenciando. E quando você começa a negligenciar algo dentro, essa negligência começa a aparecer fora, por meio de pessoas que também vão te negligenciando, mesmo que você esteja no seu coração, cara, eu quero realmente viver algo saudável, eu quero realmente uma pessoa bacana, você realmente quer, só que existe algo dentro de você que ainda está sendo negligenciado, e aí esse cenário continua acontecendo para você. Perceba, quando isso está resolvido, quando há uma integração consciencial, o padrão, se ele se repete, e eventualmente pode ser que se repita só para ver se você aprendeu mesmo, você vai identificar rapidamente você vai se posicionar. Então, no primeiro momento, acontece para você tomar consciência, e aí acontece as dores, e aí você chora, sou sempre eu, é sempre comigo, aí você vai tomando mais consciência, vai acontecer de novo. Mas não é que vai acontecer de novo para te sacanear. A consciência você já adquiriu. Só vai acontecer para saber se agora você irá se posicionar diante disso. E aí você tem que se posicionar. Que aí você vai romper com o padrão. Entendeu? Depois que você se posiciona, a tendência é que a próxima pessoa que chegue para sua vida seja a pessoa certa. Porque você já se posicionou, o universo já entendeu que você captou a mensagem, você aprendeu a lição, e aí a sua mente, seu coração se abre para o novo. Se abre para aquilo que você merece e para aquilo que Deus sempre quis te dar. Porque quando Ele criou você, desdobrou você de dentro da grandeza que Ele é, e de toda a eternidade Ele sempre foi assim, Ele fez isso com o propósito primeiro. Ele queria que você o expressasse. Ele queria gozar a vida, não como a gente fala aqui na Terra. Tô falando de um gozo divino, um gozo inevável. Ele queria experienciar a vida por meio de você. Ele queria que você experimentasse a vida. Através dele, ele queria experimentar a vida através de você, através da sua individualidade, melhor dizendo. Esse foi o primeiro propósito de Deus, tá? E com isso estabeleceu uma comunicação constante e ininterrupta entre você e ele. Porque é assim que você vai expressá-lo. Porque você tem que estar em contato direto com essa fonte. E quanto mais em contato, mais um com ela você é, mais você está expressando isso, mais você está expressando isso. Então ele queria expandir o que ele era através de você. Olha que coisa bonita. O primeiro propósito de Deus era esse. O segundo propósito de Deus era nutrir você. Era criar você. Não da maneira infantil como o humano da Terra costuma, especialmente no Brasil, costuma criar os seus filhos de maneira dependente. Não é isso, né? Como as mães fazem aqui, o filho barbado ainda na casa dos pais. Não fica bem uma coisa como essa. Não era isso que Deus queria, mas Ele queria te criar, te dando a devida autonomia, te dando a devida grandeza. Porque Ele queria se relacionar e sempre quis com o melhor que há dentro de você. E co-criar e expandir o universo a partir da sua individualidade, a partir do que Ele experimentaria por meio de você, em comunhão contigo. Olha que coisa bonita. Então Ele queria te nutrir, Ele queria te abastecer, Ele queria te fortalecer, Ele queria te abençoar com
toda a fortuna do reino, dos reinos inefáveis, paradisíacos do astral superior, os quais nós não temos relato. Os médiuns começaram a trazer esses relatos agora. Porque quando se fala disso, fala assim, tem uma coisa que não dá, não é. O que consegue se descrever mais ou menos ali são as colônias, que são cidadelas que a gente tem no astral superior, e existem colônias e colônias, existem algumas colônias que estão mais próximas do umbral, que também é umbral, por exemplo, o nosso lar é um umbral, entendeu? As pessoas acham que não é, mas é umbral ali, entendeu? Aí a gente tem colônias um pouco superiores, como a colônia de Aruanda, é uma colônia, ela tá um pouco mais distante da crosta, mas é uma colônia. Mas os espíritos verdadeiramente superiores, eles vivem em outros planos, eles não vivem mais em colônias, né? Mas a gente não tem esses conhecimentos. Então, está começando a ser trazido, começará a ser mais trazido cada vez mais, e é isso que a gente tem que almejar. E quanto mais a gente se conecta, não com colônias, meu sonho é ir para o nosso lar. Gente, você está pedindo para ir para um umbral. Não é isso que você tem que desejar. Você tem que desejar viver no Criador 24 horas por dia. Você tem que desejar ser um habitante do universo, conseguir a sua cidadania universal. É isso que a gente veio fazer aqui. O que significa adquirir a cidadania universal, se tornar um cidadão universal de novo? Significa ter direito de ir e vir livremente por entre as dimensões, por entre os planetas. É claro, existem alguns outros lugares que você precisa de um certo gabarito maior, naturalmente isso acontece e tal, e aí você vai precisar de um novo gabarito, mas você pode entrar lá com certas autorizações. Só que hoje nós estamos limitados à Terra. A gente não pode sair daqui. A gente não pode visitar Marte, a gente não pode visitar Vênus, a gente não pode visitar Júpiter. São os nossos irmãos planetários ao lado, que tem a sua civilização, que vibra numa outra densidade. Só vai lá espíritos que estão encarnados quando eles vão com um auxílio, com a tutela de um mentor. E eles vão lá para aprender e às vezes para trazer, para psicografar, ou enfim, alguns outros cenários. Mas a gente não pode ir lá, passar as férias lá em Vênus. A gente não pode fazer isso. Entendeu? Porque nós somos aqui, gente, treva por a treva, criminosos, cósmicos, crimes antigos, crimes hediondos, entendeu? Fofoquinha, pensamento lascivo, fecenino, entendeu? Isso daí é crime sério, severo contra as leis de Deus. Não foi para isso que ele criou a gente, entende? Então, só para ficar no coração de vocês, eu espero que tenham entendido, mulheres e homens, que tenham atraído pessoas que estão indisponíveis. É uma indisponibilidade sua antes de qualquer coisa. Você está indisponível. Você está se evitando. Você está evitando algo dentro de si. E daí você atrai pessoas que estão evitando algo, que acabam evitando você. Mas nem é que elas estão evitando você. Elas também estão evitando algo dentro delas. E elas, na verdade, estão sendo uma luz no seu inconsciente. Por meio da dor, você se conscientiza de uma falta, de uma lacuna, e como dói, como está desconfortável, você se coloca a agir. Então, por mais desconfortável que seja a dor, nós devemos procurar encará-la como uma amiga. Porque é isso que ela é. Porque Deus é tão bondoso, é tão generoso, que aquilo que não é bom, ele usa para o bem. Olha isso. Que coisa boa. A dor não é boa, mas ela serve a um bem. Entende? E Deus quer ver todos os seus filhos com um belo sorriso no rosto, com os olhos cheios de amor e se amando mutuamente, em relações saudáveis. Então, se você anseia conquistar um relacionamento sólido e forte, basta você estruturar isso dentro de você primeiro. E você faz isso colocando Deus em primeiro lugar, você em segundo. E aí as outras pessoas. Entende isso? Assim acontece. Os homens, eles precisam, dentro dessa escala, depois que eles cuidarem de Deus e de si, eles têm que começar a olhar para as pessoas, assumir responsabilidade. Assim os homens amadurecem.
Assim você vai encontrar uma mulher digna de você, homem. Se colocando, se comprometendo com as coisas. E as mulheres, elas vão atraindo as pessoas saudáveis quando elas começam elas a priorizarem a si. Entende? Começa a priorizar você. Quando você estiver bem, cuidou de Deus, cuidou de você, aí você vai fazer para os outros, porque você vai estar com a cabeça boa. Entende, meus queridos? Espero que o vídeo de hoje tenha auxiliado vocês. Espero que em algum tempo possa receber algumas mensagens de pessoas que falam: ai, curei aquilo lá, estou na próxima fase. Porque não cessa nunca, não é? Nós sempre estaremos encarando pontos de imperfeição que deveremos curar, né? O que é a cura? É o autoaperfeiçoamento. Devemos nos aperfeiçoar. Então, a cura é de toda a eternidade? Sim. Cura é isso, é se melhorar mais a cada dia, entendeu? E assim será. Só que vai ficando mais fácil, entendeu? Os pontos de cura, os pontos de atenção, eles vão mudando, eles vão virando outros. Nesse primeiro nível é um pouquinho mais difícil, mas depois que passa isso, depois que entende, depois que começa a se amar, fica mais suave, fica mais fácil. Aí é paz, luz, vida nova. Muito obrigada e até o próximo vídeo.